Os guindastes são fundamentais em canteiros de obra no manejo de materiais pesados como vigas de aço. A figura ilustra uma sequência de estágios em que um guindaste isso uma viga de aço que se encontra inicialmente no solo. Na figura, o ponto O representa a projeção ortogonal do cabo de aço sobre o plano do chão e este se mantém na vertical durante todo o movimento de içamento da viga, que se inicia no tempo t igual a 0, estágio 1, e finaliza no tempo tf, estágio 3. Uma das extremidades da viga é içada verticalmente a partir do ponto O, enquanto que a outra extremidade desliza sobre o solo em direção ao ponto O. Considere que o cabo de aço utilizado pelo guindaste para içar a viga fique sempre na posição vertical. Na figura, o ponto M representa o ponto médio do segmento que representa a viga. O gráfico que descreve a distância do ponto M ao ponto O em função do tempo entre t igual a 0 e tf é. Questão interessantíssima essa, não é verdade, pessoal? Então vamos entender o que diz aqui pra gente essas figurinhas. Essas figurinhas aqui dizem pra gente o seguinte. Aqui a gente tem um guindaste, um cabo de aço, e esse guindaste vai içar essa viga aqui por esse cabo de aço, tudo bem? Essa extremidade aqui da viga vai ficar sempre na vertical, conforme você observa aqui no estágio 2, tá vendo? E essa outra extremidade da viga vai ficar sempre no chão, né? Vai ficar arrastando no chão em direção ao ponto O. Aqui está o estágio final. O ponto M aqui é o ponto médio da viga. A cada instante, o ponto M está a uma distância do ponto O. Aí o problema aqui é que a gente identifique qual dos gráficos melhor representa a distância do ponto M ao ponto O em função do tempo t, entre os instantes t igual a 0 e tf. Vamos lá? Vamos às contas, então? Então tá, pessoal. A fim de resolver esse problema, eu estabeleci aqui um sistema cartesiano, tá vendo? Sistema cartesiano, de tal forma que a origem desse sistema cartesiano é o ponto O. O eixo x aqui representa o chão, né? O chão onde está a viga. O eixo y aqui representa o cabo de aço, né? É a reta que contém o cabo de aço. E esse segmento em azul representa a viga e M é o ponto médio aqui da viga, tudo bem? Aqui a gente tem a viga numa posição genérica, tá? Muito bem. Considerei também esse pontinho aqui, olha, de coordenadas menos A e 0. Observe que esse pontinho está sobre o eixo X, portanto sua ordenada é 0. E nesse caso aqui, pessoal, o A é positivo, na verdade, porque aqui é menos A, tá vendo? Está à esquerda do eixo Y, então esse A é positivo, logo menos A é negativo. Considerei também esse pontinho aqui de coordenadas 0 e B. 0 e B. Nesse caso aqui, o B é positivo. Muito bem, muito bem. Bom, pessoal, como o ponto M é o ponto médio da viga, suas coordenadas são a média aritmética das coordenadas desse ponto e desse ponto. Assim a gente vai concluir que o ponto M tem as seguintes coordenadas, ó. Menos A mais 0 dividido por 2 dá menos A sobre 2. 0 mais B dividido por 2 vai dar o B sobre 2. Pronto. Aqui estão as coordenadas do ponto M, o ponto médio da viga. O que eu quero? Eu quero uma informação a respeito da distância entre os pontos M e O. Então eu vou pensar aqui na fórmula de distância entre dois pontos. Como é que a gente calcula a distância entre dois pontos? Distância entre dois pontos é a raiz quadrada de a variação de x ao quadrado mais a variação de y ao quadrado. Conforme você observa aqui, olha, distância entre os pontos O e M é a raiz quadrada de quem? Variação de x ao quadrado. Então, olha para o ponto M e para o ponto O. Variação de x é menos A sobre 2, menos 0 ao quadrado. Tá vendo o que tem aqui, ó? Menos A sobre 2, menos 0 ao quadrado é variação de x ao quadrado, mais a variação de y ao quadrado. Novamente, olha para o ponto M e ponto O. Variação de y é b sobre 2 menos 0, conforme você observa aqui, ao quadrado. É assim que a gente calcula a distância entre dois pontos. Raiz quadrada de quem? Variação de x ao quadrado mais variação de y ao quadrado. Bom, menos A sobre 2 menos 0 vai dar o menos A sobre 2. Ao quadrado vai ficar A ao quadrado sobre 4. Observe que vai ficar positivo porque a gente tem o quadrado aqui, não é verdade? Bom, aqui b sobre 2 menos 0 vai dar b sobre 2. Ao quadrado, b ao quadrado sobre 4. Um pouco mais, a distância entre os pontos OM vai ser igual a raiz quadrada de quem? Como essas duas frações têm o mesmo denominador, eu posso juntar numa única fração, não é verdade? Aí vai ficar a ao quadrado mais b ao quadrado sobre 4. E, além disso, a raiz quadrada de 4 é 2. Portanto, eu posso escrever distância entre os pontos OM é igual a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado sobre 2.
Bom, agora eu preciso de uma informação a mais a respeito de a ao quadrado mais b ao quadrado. Olha só, vê se você concorda comigo. Olhe agora para esse triângulo aqui, olha, para esse triângulo aqui, tá vendo? Esse triângulo é um triângulo retângulo, na verdade, é um triângulo retângulo. E toda vez que você se deparar com um triângulo retângulo, o que tem que fluir naturalmente na sua cabeça? Além das definições de seno, cosseno e tangente, tem que fluir o teorema de Pitágoras, na verdade, que diz o quê? A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. A hipotenusa aqui no caso é o comprimento da viga, que eu estou chamando de m. Aqui, tá vendo? Ó, m. Para mim é m o comprimento da viga. M ao quadrado igual. Esse cateto aqui, conforme eu disse para vocês, esse cateto aqui, o valor dele é A. A gente não pode confundir o valor dessa medida com as coordenadas, com a abscissa desse ponto. A abscissa desse ponto é menos A. Agora o valor dessa medida aqui, né, esse comprimento aqui, é A positivo. Então é A ao quadrado mais esse aqui que é o B, né? Esse aqui é B, mais B ao quadrado. Então a gente sabe que m ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Volta para cá. Onde tem a ao quadrado mais b ao quadrado, você coloca o m ao quadrado. Então vai ficar a distância entre os pontos OM igual a raiz quadrada de m ao quadrado. Bom, e a raiz quadrada de m ao quadrado, como o m é um número positivo, porque ele representa o comprimento da viga, você pode cortar o quadrado com a raiz, sobra m sobre 2. Então, a distância entre os pontos OM é m sobre 2, que é uma constante, na verdade. Por que isso aqui é uma constante? Porque m é constante, m é o comprimento da viga. Portanto, o gráfico que melhor representa a distância entre os pontos m e o em função do tempo é o gráfico de uma função constante. E a gente sabe que o gráfico de uma função constante é uma reta horizontal. Volta para cá, aí você vai concluir que a resposta certa é a letra A. Olha só, o gráfico aqui, olha, é um segmento horizontal entre os tempos t igual a 0 e tf. Tudo bem?